Muito bem, queridos, eu quero cumprimentar todos, né, com sincero boa noite. Quero pedir que você de imediato já abra as escrituras aí em Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 ao versículo 22, porque hoje nós vamos falar de igreja, né? Nessa pequena devocional, nós vamos aqui falar alguma coisa sobre igreja. Vamos comentar hoje sobre a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia é aqui de Apocalipse capítulo 3, e depois nós vamos fazer um paralelo com a igreja atual, a igreja laodiceana de 2015, né? Espalhada pelo mundo afora. Suas implicações, seus pontos, né, de concordância, os paralelos de uma com a outra. Vamos falar um pouco sobre isso, né? Numa outra oportunidade eu quero trazer um outro ensinamento ainda dentro do tema igreja, mas com uma tônica diferente. Idolatria dentro da igreja nos tempos atuais. Hoje nós vamos nos deter em falar um pouco da igreja de Laodiceia, tá bom? A cidade de Laodiceia, a igreja que estava lá, o ajuntamento de pessoas. E vamos fazer uma comparação com a igreja atual, ok? Apocalipse capítulo 3, versículo 14 ao versículo 22 nos diz assim: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve essas coisas, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera se fosse frio ou quente? Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Eis que estou à porta e bato. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Perdão. Versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Versículo 21. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, queridos? Até aqui. Eu acho que a gente deve começar assim. Vamos trazer aqui uma visão por alto, uma visão panorâmica da cidade de Colosso, da cidade de Laodiceia, né? O que era a cidade de Laodiceia, a igreja que estava ali naquela localidade, como funcionavam as coisas naquela época. Em primeiro lugar, amados, esse nome, o nome Laodiceia, a cidade de Laodiceia, ela recebe esse nome em homenagem a uma mulher chamada Laodice. Ela era esposa de Antíoco II, né? Antíoco II. Esse camarada, ele resolve fazer uma homenagem à sua esposa e levanta essa cidade em homenagem, dá o nome dela a essa cidade, né? Laodice passa a cidade a ser chamada de Laodiceia. E a cidade de Laodiceia, queridos, ela era distinta das outras cidades, ela era caracterizada por 4 coisas. Ela se diferenciava das outras cidades por 4 coisas. Em primeiro lugar, a cidade era um centro bancário e financeiro. A cidade de Laodiceia, até por volta do ano 61, amados, era uma cidade de milionários. Era uma Nova York atual, era uma Londres atual hoje, 2015. Ali residiam os maiores milionários, os maiores mercadores do mundo. Eles residiam na cidade de Laodiceia. Nós tínhamos também outras cidades que faziam frente, né, que era muito forte os seus portos, o comércio, que era a cidade de Éfeso, Corinto, Colossos. Mas Laodiceia era uma cidade top da época, digamos assim, né? O PIB da cidade era uma coisa extraordinária. O produto interno bruto da cidade. E ali residiam os maiores milionários da época. E a cidade gabava-se disso.
Por isso no texto ela diz, rico sou, não preciso de nada, estou abastado. A cidade também se destacava, era uma outra característica da cidade. Ela era conhecida pelas suas grandes empresas, né? A sua indústria têxtil. A cidade de Laodiceia, amados, ela produzia uma lã e uma seda que era uma das melhores do mundo de então. E fazia frente até mesmo a Índia e China, que eram as maiores produtoras de seda e lã na época. Nós podemos dizer assim que Laodiceia criou a sua grife própria e os mercadores se gabavam de comercializar tão pura lã, uma seda de tamanha qualidade. Isso, para eles, era uma forma, né, de gabar-se, né? Era motivo para gabar-se e se sentirem superiores às outras cidades. A população em si expressava esse sentimento, né, de autossuficiência e de superioridade. A cidade também era conhecida por ter na sua localidade ali um grande centro médico especializado em oftalmologia. A cidade, amados, ela produzia unguento que era utilizado na fabricação de um colírio que era tido quase como que milagroso. Pessoas com problema de visão de várias partes do mundo iam até a cidade de Laodiceia fazer tratamentos na visão. E ali se encontravam os maiores profissionais da área. Né? Então a cidade gabava-se também por isso. Isso era honra para eles. Né? E a cidade também era conhecida pelos seus banhos termais. A cidade era muito visitada, era uma cidade turística. Porque a região ela envolvia 3 cidades, queridos. Em primeiro lugar, Colossos, que era conhecida pelos banhos de água fria. Hierápolis, que era conhecida pelos banhos de água quente, os banhos termais. E Laodiceia. Sendo que em Colossos, que apresentava os seus banhos de água fria, nós sabemos, eu tive fazendo aqui uma pesquisa rápida sobre banhos de água fria, a utilidade, o valor medicinal, né? Tanto Colossos como Hierápolis tinham seu valor medicinal e as nações que vinham até eles eram abençoadas com cura de várias enfermidades. Né? Eu quero aqui falar rapidinho sobre as propriedades do banho de água fria. Ele faz bem para a pele, né? Ele é saudável para a pele, ele estimula o sistema imunológico, ele melhora a circulação sanguínea, né? Evita as varizes, ele descongestiona os órgãos internos e alivia o estresse. E ele tem um efeito diurético. Essas são as qualidades do banho frio. E tem várias outras, tá? Eu estou aqui compactando. As propriedades terapêuticas, medicinais do banho quente. Ele relaxa os músculos, ele alivia a cólica, alivia as dores de cabeça, também aumenta a circulação sanguínea, ajuda a combater o resfriado e gripes, tira a oleosidade da pele e dilata os poros. Então, por aí você vê que tanto Colossos quanto Hierápolis eram bênção para as nações. As pessoas eram abençoadas ao ir ali e se deparar com os seus banhos de água fria ou os seus banhos de água quente. Só que a cidade de Laodiceia, essas águas corriam. E quando já chegava na extrema de Hierápolis, Colossos e a cidade de Laodiceia, a água já perdia, ela já não era nem fria e exercia o seu valor medicinal, né, por ser bem fria, e nem era tão quente, também não exercia o seu valor de cura, o seu poder de cura, perdia a sua potencialidade. E as águas já se tornavam quase que inúteis. Né? Então o Senhor faz alusão a isso, dizendo, olha, quem dera fosse frio ou quente, porque tu não és nem frio nem quente, laodiceanos. Isso para a igreja, estou a ponto de vomitar vocês da minha boca, vocês me geram náuseas, vocês não têm utilidade, vocês não estão cumprindo o papel com o qual eu estabeleci vocês na terra para cumprir. Ou seja, o valor o papel de gerar cura, de ter o seu valor medicinal para as nações.
Vocês precisam influenciar as pessoas, e vocês não estão influenciando, vocês estão sendo influenciados pela sociedade laodiceana que os cercam. Lembre, querido, que a cidade de Laodiceia, os seus habitantes, eles eram prepotentes, eles batiam no peito e diziam assim, olha, versículo 17, pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes tu que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Queridos, eles se gabavam de ter aquilo que... Olha que irônico! Era exatamente aquilo que eles se gabavam de ter, era exatamente aquilo que eles não tinham. E o Senhor começa a dizer, olha, vocês foram, a igreja foi influenciada pela sociedade. Ela não influenciava, a igreja de Laodiceia, ela não tinha nenhum tipo de influência, mas ela era influenciada pela cidade, pelos habitantes da cidade. Era uma igreja prepotente. Dizia, rico sou. Tudo aquilo que ela dizia que tinha era exatamente aquilo que o Senhor estava oferecendo para ela. Aí ele diz, olha, aconselho que de mim compre ouros refinado. A Laodiceia achava, a igreja achava que tinha poder, o poder, querido, em determinado ponto, ele começa a corromper. Você nunca pode pedir mais, além daquilo que você não tem a capacidade de devolver ao Senhor. Eu me deparo, sempre que eu vou orar, eu me lembro, eu me deparo, eu me transporto à sala do trono e eu vejo a imagem dos 24 anciões recebendo coroas, querido. Essa cena é muito poderosa, eu fico imaginando aquilo. Eles recebem coroa, fala de poder, de autoridade, é dado a eles. E eles se prostram, sendo autoridade, tendo honra, tendo glória, eles se prostram e depositam as suas coroas prostrados aos pés do Cordeiro e reconhecem que só ele é digno de toda a honra, de toda a autoridade, de todo o poder e domínio. Isso é uma cena muito forte, amado. Você sabe o que essa cena quer dizer? Que diante do Eterno, que diante do Cordeiro de Deus, ninguém tem coroa. Ninguém é o bambambam. Nós precisamos nos recolher ao nosso lugar de servos. E que quanto mais nós nos humilharmos, o Senhor irá nos exaltar. Quem honra e quem exalta é Ele. Os laodiceanos, a igreja de Laodiceia tinha perdido essa visão. Ele dizia, rico sou, mas não sabia que era miserável. Querido, parece que isso perde o brilho. Olha, miserável, pobre, cego e nu. Falar disso é falar de algo fracassado, é triste, né? Perde o brilho de ser igreja, porque a igreja ela não foi projetada para ser isso. Não foi esse o propósito original, a qual Deus criou a igreja. Ele criou para ser uma igreja vencedora, para fazer a diferença, para ser sal na terra, para ser luz no mundo, para exercer o seu valor terapêutico, e Laodiceia não estava fazendo isso. Ela não influenciava, não tinha um porquê de ser, não tinha um porquê de estar na terra. A palavra do Senhor nos diz em João que toda a árvore que não der fruto, ele corta, né? Ele corta. Aí tem aquelas que dão fruto, ele polda para que dê mais fruto ainda. Mas aquela que não tem valor nenhum, ele arranca, né? Ele arranca. Nós precisamos entender que nós estamos aqui hoje para gerar vida. Amém, amados? Para conservar a vida. Sendo sal, nós precisamos... Qual o valor do sal? Ele conserva. A igreja tinha perdido essa visão. Tudo aquilo que ela achava que tinha, ela realmente não tinha. Aí ele diz assim, olha, vocês produzem o melhor colírio, eu aconselho vocês que de mim, né, comprem um colírio para tirar a cegueira dos olhos de vocês. Eles estavam num estado de mormidão espiritual, de cegueira, que eles não conseguiam ver a sua real condição espiritual. A igreja, o pastor, o anjo da igreja escreve, o pastor da igreja, o líder da igreja, ele não conseguia ver o verdadeiro estado dele e dos seus liderados. Porque cada um tem o líder que merece, tá, amado? Existe um jargão popular que na realidade esse é muito verdadeiro. Cada um tem um líder que merece, sabe? E Oséias também respalda isso, né? Porque o povo perece porque não tem conhecimento, mas porque tu, sacerdote, o negaste. Quando o sacerdote, quando o líder tem compromisso, ele se esforça em fazer as ovelhas caminhar no rumo certo, na direção certa. Ele apresenta um alimento de qualidade, que vai gerar vida, que vai nutrir a ovelha espiritualmente. E a igreja estava desnutrida espiritualmente. E como ninguém dá o que não tem,
Laodiceia não podia gerar vida, não podia dar nada porque não tinha, estava precisando. Ele continua: aconselho que de mim compre vestimentas brancas. A vestimenta branca, o branco representa a pureza, santidade, coisa que não tinha, para que cubras a tua vergonha. Que coisa horrível, irmãos. Que coisa horrível uma igreja ser taxada, ser chamada a atenção dessa forma. A pior repreensão que tem nas 7 cartas é a repreensão que vem para a igreja de Laodiceia. Agora eu quero trazer para 2015. A igreja laodiceana de 2015. Sempre você vai ouvir eu dizer, mano, existe um remanescente fiel, sim. E eu estou falando agora, irmãos, para uma igreja enferma. Então, a pessoa que ouvir, chegar a ter contato com essa mensagem, se ela está ali se analisando, está vendo que a tua vida está bem com Deus, está bem, você está fazendo a obra de Deus, você está fazendo a vontade do Eterno, não é para você essa mensagem. Não precisa colocar o chapéu, vestir a carapuça. Só se incomoda com uma mensagem dessa, irmão. Só acha ruim, chata. Quem está com problema, entendeu? Quem está com algum desajuste na sua vida espiritual. E essa mensagem, ela não tem um intuito de destruir ninguém, mas causar a ferida e depois vir com bálsamo. No final o Senhor, ele cutuca, ele faz a ferida e ele vem com bálsamo. Olha, eu aconselho vocês a ser zeloso e arrepende-te. Ele aconselha, ele convida uma mudança de vida. Ele convida a igreja de Laodiceia a reconhecer o seu estado de morte espiritual e pedir misericórdia. Então a proposta desse simples ensino é que você possa estar analisando o seu estado hoje diante de Deus. Amém, queridos? Então, trazendo para hoje, quantas igrejas não têm perdido a visão, o propósito, não entende o propósito com o qual foi estabelecida na terra, que é salgar, o sal que ele conserva, né? Nós sabemos que na época não tinha eletricidade, os alimentos eles eram conservados através desse material, eles eram passados no sal para que conservasse o maior tempo possível. A igreja precisa conservar esse mundo podre, que está atolado na podridão do pecado e que jaz do maligno. Esse é o papel da igreja. A igreja precisa ser luz no mundo. E a igreja atual hoje, boa parte dela deixou de ser luz, deixou de brilhar. Você não consegue mais ver a diferença de um cristão para um mundano, para um carnal. Você não consegue ver. Olha, irmãos, eu não estou aqui, eu não quero passar a imagem de santarrão, porque eu estou ainda numa estrutura carnal, pecadora, mas eu procuro todos os dias. Eu já me afastei muitas vezes da presença do Senhor. Eu sei o que é estar distante, eu sei como aquele vídeo. E quem não viveu essa experiência? E quem não pecou, mesmo tendo conhecimento? Abraão pecou, né? Abraão não era ali, não existia igreja ainda, mas ele era considerado como amigos do noivo, né? Podia se dizer assim, Abraão sabia, ele já tinha experiências profundas com o Eterno. Ele viu que o Deus verdadeiro podia fazer. Ele teve experiências profundas, mas ele mentiu para Faraó, com medo de Faraó matar ele, porque Sarai era muito bonita. Ele poderia falar a verdade e Deus seria com ele. Conhecendo, tendo experiências ao lado do Altíssimo, Abraão pecou. Moisés era um homem que tinha uma experiência de vida tremenda com o Eterno. Pecou, largou a ripa na rocha lá, irado, fez beicinho, ficou nervosinho. Os discípulos, os 12, eles caminhavam a maior faculdade. Meu irmão, bota isso aí, olha, vou te falar. Bota qualquer seminário teológico no bolso. Mackenzie, Instituto Mackenzie não chega aos pés. Entendeu? O Instituto Presbiteriano lá de São Paulo, Mackenzie, não chega aos pés da faculdade que os discípulos tiveram 3 anos e meio ao lado do mestre, né? Fazendo o bacharelado deles com aulas práticas ali. Eles viam as maravilhas, mas todos eles estavam pecando ali, caminhando com o mestre pecando. Tá? Todos negaram o Senhor no final. Até Paulo mesmo, que é ousado em repreender Pedro, mas briga com Barnabé, e lá no final da sua vida, lá em 2 Timóteo, ele começa a dizer, ele reconhece o seu erro na briga com Barnabé e diz, me traz Marcos, que ele me é muito útil no ministério.
Ele reconhece isso e manda trazer Marcos de volta. Todos erraram, todos nós. A 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, 12, diz, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Primeiro requisito, você só precisa estar em pé. A questão aqui, querido, é que a igreja ela é admoestada. Deus usa pessoas para falar. E muitas vezes essas pessoas passam até por bobos, né? Ninguém quer saber disso não. Nós estamos crescendo, nós estamos evoluindo. O número de membros está crescendo. Não importa. As pessoas não conseguem ver a carnalidade. A igreja perdendo o seu valor. A igreja não exerce mais nenhum tipo de valor terapêutico hoje. Boa parte dela. Sabe por quê? Porque não tem a essência, não tem o Espírito Santo dentro dela. Depende totalmente da técnica. São hoje os profissionais da palavra. Não existe mais pastor, com raras exceções. Com raras exceções. Existem profissionais da palavra. Pessoas essas, irmãos, que defendem tanto seus líderes. A pessoa fala mal de Deus, fala mal das Escrituras, fala mal... se Deus tivesse avô e avó, uma vez eu vi algo assim, falariam mal do avô e da avó do Eterno. E o povo não quer defender, mas vai falar mal do líder, que lá do herético, que está ensinando coisas erradas, que está caminhando, fazendo a pessoa caminhar para a perdição, e as ovelhas ficam nervosinhas, não gostam, não falam do meu líder. Isso não é para nós, essa mensagem não é para nós. A carnalidade pura está ali, dá para perceber, qualquer um percebe, mas nega. Esse é o perigo, querido, sabe? Um perigo muito grande. A pessoa vai esfriando e não consegue se tocar, precisa desse colírio aqui. Senhor, derrama colírio para que nós possamos abrir os nossos olhos. Abre, a minha oração é essa, que a tua oração possa ser essa. Senhor, abre os olhos da igreja brasileira. A igreja brasileira tem enveredado por caminhos que não são corretos. No afã de ser famosa, no afã de crescer, de dizer nós estamos conquistando a nação brasileira, querido. Eu preciso dizer algo para você. A igreja que está hoje aqui, ela nunca vai conquistar a nação, as nações. O que eu estou dizendo? É exatamente isso que você está falando. Você sabe quem vai reger as nações e converter as nações e reger com cetro de ferro? É o Messias. O propósito da igreja não é esse. O propósito da igreja é conservar. Enquanto ela está aqui, ela tem um propósito de ser luz no mundo, de ser sal na terra, ou seja, conservar esse mundo, né, da podridão do pecado. Agora, a Bíblia nenhuma, você pode procurar de Gênesis Apocalipse aqui, dizer, uma única passagem que diga que a igreja vai reger, vai converter, que o mundo todo vai ser cristianizado. Não existe isso. Pode inventar marchinha para Jesus, atos proféticos, tocar chofar à vontade, até estourar a garganta, que nada disso vai funcionar. Porque quem estuda profecias bíblicas sabe que isso não vai acontecer. As Escrituras ensinam, amado, que vão vir tempos difíceis, que os homens seriam arrogantes, caluniadores, né? Isso não vai mudar. Quem vai mudar isso é o Messias. Não é a igreja. Mas a igreja precisa, enquanto ela estiver aqui, exercer o seu papel e fazer o seu papel bem feito. Né? Mas é importante que se peça esse colírio. Senhor, eu preciso, abre meus olhos, porque a condição da igreja hoje, irmão, de boa parte dela é essa, está totalmente morta, está sendo escárnio aí para os outros escarnecem. Antigamente a igreja, irmão, ela fazia o seguinte, ela falava das imagens, falava das imagens da igreja católica, falava dos espíritas, dos macumbeiros. Hoje, boa parte dela, tá, irmãos? Boa parte. Sempre vai ter um remanescente fiel, mas boa parte dela não tem moral nenhuma. Né? Não tem moral nenhuma. Inventam técnicas, inventam coisinhas que não até dão resultado um tempo, mas depois cai, sabe? E precisa de novas técnicas. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, quando você tem o Espírito Santo, ele está dirigindo a igreja, meu irmão, ela é imbatível. Agora, quando você afasta a pessoa do Messias, quando você afasta a pessoa do Espírito Santo, nós temos os nossos métodos, nós temos as técnicas, nós temos o modelo tal, nós temos a tecnologia que nos ajuda, nós temos a televisão, você deixa, o Espírito Santo deixa de ser a força da igreja. E a técnica, a oratória, sabe, aquela coisa toda passa a ser a força do braço, e aí a igreja está fadada ao erro, ao fracasso. É triste dizer isso. A minha oração, querido, eu queria poder falar outra coisa. No momento, o que eu tenho para falar é isso que Deus me direciona a falar. Sabe, a igreja tem
perdido. Isso não é novo. Já lá em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, né, diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Lá, acho que no versículo 28 diz: olha, por isso há entre vós, o problema estava dentro da igreja, não era fora. Há entre vós muitos fracos, doentes, e não poucos os que dormem. Entendeu? Não poucos os que dormem. Então, que você possa pedir: Senhor, eu quero vestimentas brancas. Eu quero mudar, eu quero santidade na minha vida. Eu quero ser igreja. Eu quero influenciar. Hoje se fala muito, é uma coisa louca, irmãos, de fazer discípulos para si, né? Membros. Quer membros. Eu quero membros. Vou ganhar alma para congregar aqui, para estar aqui, me adorando. Não é fazer discípulos e deixar a pessoa ser um verdadeiro adorador, livre para adorar o Messias. Não é isso. Sabe? Livre para adorar o Eterno. A pessoa ganha, né? Através dos métodos, das estratégias, mas você tem que ficar aqui, e aqui você vai dizimar, você vai ofertar, você vai honrar seus pastores. Aqui não. As escrituras não dão. A igreja está muito preocupada com isso. E menos preocupada em ser sal. E tem perdido o verdadeiro sentido de ser igreja. É aquele fique, é aquela centralização no ministério. E isso é errado, tá bom? Isso é prejudicial, isso é tóxico, querido, no mundo espiritual. Eu espero, querido, que você... Mas tem uma palavra, aliás, tem uma palavra. O Senhor fala aqui no final: se, pois, eis que estou à porta e bato. Olha, a igreja ela não tinha comunhão. A igreja de Laodiceia, querido, que é o retrato da igreja de hoje. Ela não tinha comunhão nenhuma. A base, o porquê de toda essa loucura é porque ela tinha deixado de ter comunhão com Deus. No versículo 20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta e ouvir a minha voz, entrarei com ele, cearei com ele e ele comigo. Veja bem, amados, o Senhor estava do lado de fora batendo. Só aí você pode entender que tinha alguma coisa errada com a igreja. Porque o lado de fora não é o lado que o mestre tem que estar. Ele tem que estar dentro da igreja, sentado no trono da igreja, regendo as vontades, regendo a direção, dando direção à igreja. Lá é o lugar do Senhor estar. E muitos como igreja têm perdido isso. Não é o Senhor que é o centro no seu coração. É a pessoa do líder. O mundo, né, a fama, os prazeres mundanos, a lepra, o câncer do mundanismo tem entrado dentro da igreja, entendeu? E tem sido Deus da igreja. E o Senhor está do lado de fora batendo. E tem mais, você precisa ouvir, porque muitos ouvem, muitos sabem que estão fazendo a coisa errada, mas não querem abrir a porta, não querem dar o braço a torcer, não querem dizer: Senhor, me arrependo, quero ter comunhão contigo novamente. Senhor, o lugar do Senhor está no teu coração, regendo a tua vida. Você que é igreja, você que está tendo contato com essa mensagem agora, chama o Senhor de volta. Talvez Ele esteja há muito tempo já do lado de fora do teu coração, batendo, te pedindo permissão para entrar. Que o Senhor possa ser o centro das tuas vontades, querido. Deixa Ele reger a tua vida como igreja novamente. Amém? Eu sei que pode ser uma palavra meio chata e dura, mas ele diz assim: olha, eu repreendo, disciplina todo quanto os amo. Ser, pois, zeloso e arrepende-te. Zelo e arrependimento são coisas necessárias na igreja, querido. Zelo e arrependimento. Se arrependa. Peça. Você que se identificou. Você que nesse momento está ouvindo dizer: eu me identifico com essa palavra para mim. Dobre o seu joelho onde você estiver. E diga: Senhor, o teu Espírito Santo que está falando comigo, eu quero mudar, eu tenho sido e agido diferente, eu quero ter essência de igreja, eu quero verdadeiramente ser direcionado por Ti, Deus. E o Senhor vai ouvir a tua oração. Tá bom, queridos? Eu agradeço a oportunidade. Fique na paz, em nome de Jesus. Amém.